O novo Papa escolheu o nome de Leão XIV. E muitas pessoas devem estar se perguntando: bom, quem foram os outros 13 papas que se chamaram Leão? Nesse vídeo, nós iremos sintetizar as vidas e os pontificados dos 13 primeiros papas a se chamarem Leão, dentre os quais se contam 5 santos canonizados. O primeiro foi São Leão Magno, passou a história como São Leão Magno, ele foi o primeiro papa com esse nome. Ele foi papa de 440 a 461. Ele viveu durante o século V, portanto, durante o momento de queda do Império Romano, e a sua vida, o seu pontificado é lembrado sobretudo por causa disso. Ele nasceu talvez em Roma, talvez na Toscana, não se sabe ao certo. Ele ingressou jovem ainda no clero, destacou-se muito cedo pela sua virtude e pela sua inteligência. Ele ganhou notoriedade como conselheiro papal e foi eleito em 440 após a morte do Papa Sisto III. Uma das grandes marcas do pontificado de Leão I foi ter reafirmado com grande ênfase o primado da Sé romana. Ele foi um defensor firme da autoridade do Papa, tanto no Ocidente quanto no Oriente. Durante o seu pontificado, ele cuidou de todas as questões eclesiásticas possíveis, por exemplo, nomeações episcopais, administração dos bens da igreja, a disciplina clerical, ele foi muito preocupado com isso, e o combate às heresias, como o pelagianismo, o maniqueísmo e o priscilianismo. E mesmo sem falar grego, ele atuou muito no Oriente Romano, corrigindo abusos de bispos, dando ordens aos patriarcas, aos 4 patriarcas, e ele enfrentou, ele é bem lembrado por causa disso, ele enfrentou o monofisismo, a heresia que negava a natureza humana de Cristo, e redigiu nesse combate o famoso Tomo a Flaviano, que foi uma peça-chave no Concílio de Calcedônia, no curso do qual a doutrina do Papa Leão foi sobre a natureza de Cristo, sobre a dupla natureza de Cristo, foi aclamada como a expressão autêntica da fé católica. É célebre aquela aclamação dos padres conciliares de Calcedônia: Pedro falou pela boca de Leão. Além da esfera meramente eclesiástica, São Leão Magno ele teve um papel crucial nos assuntos políticos. Todos se lembram que foi este o Papa que confrontou Átila, rei dos Hunos, e o convenceu a não atacar Roma. 3 anos depois, ele negociou com Genserico, rei dos Vândalos, evitando destruições e mortes na cidade de Roma, e São Leão Magno foi um pregador incansável. Ele deixou 96 sermões que, posteriormente, lhe valeram o título de doutor da igreja, um dos únicos 2 papas que foram declarados doutores da igreja. E após 21 anos de pontificado, ele morreu. Ele foi posteriormente reconhecido como Magno, a posteridade o chamou Magno, um dos únicos 3 papas chamados Magno, o Grande. E com a sua simples presença, pela confiança absoluta que ele sempre depositou na perenidade da igreja, Leão I foi a rocha que sustentou o mundo enquanto o mundo antigo se decompunha. Ele salvou o que poderia ser salvo da civilização antiga e que preparou a igreja para o esforço que dela se exigiria nos séculos seguintes, que é o de levar a fé para os novos povos e reconstruir a civilização. São Leão II foi papa de 682 a 683. Ele era natural da Sicília e sucedeu ao Papa Santo Agatão. Apesar do seu curto pontificado de apenas 10 meses, ele foi o Papa responsável por aprovar os decretos do Terceiro Concílio de Constantinopla, que se reuniu entre 680 e 681 e que condenou o monotelismo, uma doutrina herética sistematicamente condenada pelos papas, desde o Papa Severino até ele próprio, São Leão II. São Leão II recebeu as atas do concílio, tanto em grego quanto em latim, as subscreveu, e escreveu, para manifestar a sua aprovação, a Epístola Regi Regum ao imperador bizantino Constantino IV, no qual ali o Papa expõe magistralmente a doutrina católica sobre as 2 naturezas e sobre as 2 vontades de Cristo negadas pela heresia monotelista. A posteridade sempre elogiou a piedade do Papa Leão II, assim como a sua caridade, a sua eloquência, o seu vasto conhecimento das línguas tanto grega quanto latina, e também o seu conhecimento do canto eclesiástico. Ele aperfeiçoou o canto gregoriano, compôs muitos hinos litúrgicos e morreu após pouco mais de 10 meses de pontificado em 682.
São Leão III teve um longo pontificado, foi papa de 795 a 816. Quando da sua eleição, parentes do papa falecido, do papa anterior a ele, Adriano I, se opuseram à sua eleição, chegaram a atentar contra a vida de Leão III durante uma procissão, o prenderam, o encarceraram. Só que, com o apoio do povo, ele foi solto, mas não se sentindo suficientemente seguro em Roma, ele foi à França para pedir o apoio do, então, rei apenas Carlos Magno. Com o apoio de Carlos Magno, ele retornou a Roma, foi acolhido de forma triunfal e pôde ocupar o trono papal em paz. Isso se deu no ano 800. E, na noite de Natal daquele ano, este Papa, Leão III, fez algo que mudaria para sempre a história católica e a história do Ocidente. Ele restaurou o Império Romano, coroando Carlos Magno imperador. Portanto, este Papa, São Leão III, foi o Papa que coroou Carlos Magno imperador, certo? E a sua obra, principalmente em Roma, é bastante memorável. Ele passou a história como um grande Papa construtor de igrejas. Dão testemunho disso as numerosas igrejas com as quais ele enriqueceu Roma durante o seu pontificado. O Liber Pontificalis, ele enumera pelo menos uma centena de igrejas que foram beneficiadas pela generosidade de São Leão III, que morreu em 816. São Leão IV foi papa de 847 a 855. Ele nasceu em Roma e era de origem lombarda. O seu nome, ele ficou para sempre ligado à construção da chamada Cidade Leonina, uma fortificação, uma muralha que rodeava a colina vaticana para proteger Roma dos ataques de piratas muçulmanos que pouco antes da sua ascensão haviam invadido e saqueado a própria Basílica de São Pedro. Então ele construiu uma muralha para proteger o Vaticano e certas construções anexas de ataques muçulmanos. E ele governou a igreja, São Leão IV governou a igreja numa época muito difícil, que é a época da decomposição do Império de Carlos Magno e das novas invasões, vindas no norte e vindas do leste, mas no caso ali da Itália, vindas do sul, que eram as invasões árabes. E o próprio Papa, o próprio São Leão IV, teve que pegar em armas contra piratas muçulmanos que àquela altura devastavam as costas da Itália. E com a ajuda da Liga Campana, uma liga militar formada por nobres e senhores do sul da Itália, o Papa Leão IV, comandando pessoalmente as tropas romanas, ele enfrentou e venceu a frota sarracena, a frota muçulmana, na decisiva Batalha de Ostia, de 849, que praticamente impediu a conquista da Itália que os árabes planejavam. Então ele passou a história como um papa que defendeu o mundo católico das invasões muçulmanas. E o Liber Pontificalis sempre colocou em realce, no caso de São Leão IV, a sua paciência, a sua humildade, a sua bondade, o seu amor pela justiça, a sua dedicação ao estudo das Sagradas Escrituras e a sua santidade. Bom, Leão IV ele foi um pastor muito firme, muito decidido, cioso da disciplina eclesiástica, dos bons modos do clero, enfim, foi um papa memorável, e ele morreu em 855. O Papa Leão V foi pontífice de julho a setembro de 903, já na crise do século X. Ele era padre quando foi eleito, e ele era originário da Campânia, né, da Itália. Do seu pontificado tem-se muito pouco e até trágica notícia. Assim que ele foi eleito, ele foi preso por um padre rebelde chamado Cristóvão e foi encarcerado, onde ele morreu. Leão V morreu na prisão, talvez por morte violenta após pouco tempo de pontificado. Leão VI foi papa de maio a dezembro de 928, também um pontificado efêmero durante o século de ferro, durante o século X. Desse papa nada chegou, nenhuma notícia chegou a não ser uma carta que ele escreveu dirigida aos bispos da Dalmácia, na qual ele pede que eles respeitem os direitos do arcebispado de Spalato. Ele não foi papa que por alguns meses. Leão VII foi pontífice de 936 a 939. Deste sim, chegaram notícias e boas notícias, afinal ele foi um papa desejoso de reformar a igreja no meio do século de ferro. Isso é interessante. Ele era romano e monge, e ele concentrou toda a sua atividade na reforma da igreja, especialmente a partir do exemplo de Cluny. Tanto que foi durante o pontificado dele que Santo Odo, que era abade de Cluny, ele foi a Roma
a fim de reorganizar os mosteiros de Roma e da vizinhança de Roma, conforme a reforma cluniacense. Então, Leão VII ele foi memorável nesse sentido. E muitos documentos emanados deste Papa demonstram a sua preocupação com a reforma eclesiástica. Chegaram, por exemplo, documentos dele nesse sentido relacionados à igreja na Alemanha. Nesses textos, Leão VII, por exemplo, exigia que as práticas de superstição acabassem, exigia que os sacerdotes cumprissem as regras canônicas, enfim. Então é um papa que, num período trágico da história da igreja, na história do próprio papado, ele foi ali o lampejo de luz. Ele morreu em 939, após mais ou menos 3 anos de pontificado. Leão VIII foi papa de 963 a 965. Ele também foi papa no século de ferro. Foram 4 papas leões no século de ferro. E ele chegou ao trono petrino por vontade do imperador Otto I, do qual ele era conselheiro e secretário. E a memória deste papa não foi boa. No seu curto pontificado, ele foi subjugado pelos interesses imperiais e não há, né, recordações reais de suas decisões. Elas se perderam no tempo. Já Leão IX, ou antes São Leão IX, ele era bem diferente. Ele nasceu em 1002, de uma nobre família da Alsácia. Ele era humilde, piedoso, despretensioso, mas desde cedo enérgico e determinado. E ele foi eleito papa por influência do imperador Henrique III. Só que ele só aceitou a indicação depois que as regras canônicas fossem cumpridas, a saber que o clero e o povo romano aprovassem a sua eleição. A sua eleição foi aprovada e ele entrou em Roma como um peregrino, descalço, e foi aclamado papa em fevereiro de 1049. Ele se chamava Bruno, escolheu o nome de Leão IX. O curto pontificado de 5 anos de São Leão IX, ele configura um marco na história tanto do papado quanto da própria igreja. Porque, apesar de muitos dos seus antecessores terem apoiado a reforma da igreja, foi ele o pontífice que abraçou definitivamente essa causa, tornando a causa da reforma da igreja, que começou lá em Cluny, como uma causa oficial da Cátedra de Pedro. Ele levou esse espírito nascido em Cluny para todos os ambientes eclesiásticos, de todos os países da cristandade. Ele transformou o movimento de Cluny como um movimento geral, em um movimento geral na igreja, sobretudo por meio das muitas viagens que Leão IX fez na Itália, na Alemanha, na França, convocando concílios para reformar a vida do clero, se correspondendo assiduamente com os soberanos e prelados de todos os demais reinos católicos para colocar a igreja e a cristandade em ordem. E ele se destacou por um ataque assim forte à simonia, né? Tanto na eleição de bispos quanto na de párocos, né? Párocos de aldeia e também dos abades, né? Ele depôs os que haviam ocupado cargos eclesiásticos com dinheiro, mas perdoou alguns arrependidos. E por onde São Leão IX passava, nas suas incansáveis viagens, ele, como eu falei, ele reunia sínodos reformadores, atacando a compra de cargos eclesiásticos, atacando o casamento clerical, enfim, foi um papa bastante enérgico e até heróico. Ele escrevia continuamente aos reis, Henrique III da Alemanha, Santo Eduardo da Inglaterra, Fernando o Grande de Castela, pedindo que eles aplicassem nos seus reinos os princípios de reforma do clero e, talvez o mais importante, ele reformou definitivamente a Cúria Romana, até então parasitada pela nobreza italiana, e colocou na Cúria Romana nos principais postos da Cúria Romana os grandes reformadores da época, né, que eram homens afinados aos seus propósitos. Por exemplo, foi ele que trouxe para a Cúria Romana o grande São Pedro Damião, o cardeal Humberto de Montmoutier, Frederico de Liege, que depois seria o Papa Estevão IX, ele também vivia sempre amparado por São Hugo de Cluny. Ele trouxe também para Roma, ou pelo menos contou com os serviços do monge Hildebrando, o futuro Papa São Gregório VII. E foi também este grande Papa Leão IX que teve a ideia posteriormente aplicada por Nicolau II de fazer com que os papas fossem eleitos apenas pelos cardeais. E em termos de doutrina, São Leão IX reforçou o dogma católico. A condenação mais importante nesse aspecto foi a condenação de Berengário de Tours,
um herege que pregava contra a transubstanciação. E foi também durante o pontificado de Leão IX que se deu, ou nos meses seguintes à morte dele que se deu, graças às ânsias cismáticas independentistas do patriarca de Constantinopla, foi né, durante ou logo depois do pontificado de Leão IX que aconteceu, tragicamente, o cisma do Oriente. Ele morreu em 1054 e foi canonizado em 1087. O próximo Papa, Leão X, viveu já no século XVI. Ele foi Papa de 1513 a 1521. Ele chamava-se Giovanni de Médici. Ele nasceu em Florença, filho mais novo do célebre Lourenço o Magnífico. Leão X geralmente é elogiado como um homem pacífico, inteligente, culto. Ele era dotado de uma formação religiosa sólida e até mesmo de costumes irrepreensíveis. Parece que da carne, a única tentação dele era a da gula. No entanto, é indiscutível que Leão X estava mais preocupado, ele estava mais ocupado com questões políticas dos estados pontifícios do que os interesses espirituais da igreja. É um fato também que a grande tentação da sua vida foram as artes. Né? Ele escrevia que os escritores, os grandes escritores, eles são a regra da vida, eles são a consolação na desgraça. Ele falava que proteger sábios, adquirir livros, era as mais importantes funções de um chefe. Por isso ele foi um magnânimo patrono das artes, ele foi um financiador infatigável de uma pleiade de artistas, de arquitetos, promotor incansável de banquetes, de festas, de celebrações, de comédias, um entusiasta renovador arquitetônico das igrejas, dos palácios, enfim, em resumo, ele foi um papa do Renascimento, com tudo de ruim que isso implica. Bom, o pontificado de Leão X é particularmente lembrado pela assinatura da Concordata com Francisco I da França, a Concordata de Bolonha, em 1516, um acordo pelo qual o monarca francês ele obteve o direito de nomear bispos e abades, mas, em contrapartida, se restauraram o pagamento das anatas à Santa Sé, se permitiu livremente os recursos à Cúria Romana, se reconheceu a primazia absoluta do pontífice acima de qualquer concílio ecumênico. Então foi uma concordata que foi bastante criticada, mas que também teve seus prós. Sob a égide de Leão X, concluiu-se o Quinto Concílio de Latrão, que foi um concílio reformista, geralmente esquecido pelo grande concílio que veio depois, que é o de Trento. Mas as deliberações desse concílio não tiveram muita atenção do próprio Papa, ao mesmo tempo em que despontava na Alemanha um movimento de contestação muito radical. Né? Em 1517, durante o pontificado de Leão X, Martinho Lutero iniciou a Revolução Protestante. Né? Foi durante o pontificado de Leão X que o protestantismo começou. Ele foi informado, Leão X foi informado da revolta, mas a princípio ele subestimou aquilo. Ele enviou à Alemanha o célebre cardeal Caetano para dissuadir o frade rebelde, Lutero, mas não conseguiu. E em 1520 ele publicou a bula Exsurge Domini, condenando as teses de Lutero como heréticas, como falsas, como escandalosas. E no ano seguinte, 1521, consumou-se a ruptura definitiva com a excomunhão de Lutero por Leão X. O documento da excomunhão de Lutero pode ser considerado como que o último documento escrito por um papa para a cristandade unida, a cristandade ainda inteira. Leão X morreu naquele mesmo ano em dezembro de 1521. O Papa Leão XI foi papa de 1º a 27 de abril de 1605. Assim como Leão X, ele era também um Médici, ele era Alexandre de Médici, e era também natural de Florença. Quando da sua eleição, ele tinha 70 anos, mas 10 dias apenas após a sua coroação, ele morreu. Então, o seu pontificado foi breve demais para deixar algo de significativo. Sabe-se que ele colaborou com o imperador Rodolfo II na sua luta contra os turcos. Sabe-se que, enquanto cardeal, Leão XI foi um grande amigo de São Felipe Neri, a quem ele venerava mesmo como um santo, e ao longo da sua vida demonstrou ser um homem ascético, bom e generoso com os outros e rigoroso para consigo mesmo.
E sabe-se também que ele detestava o nepotismo, que mesmo depois da Reforma Tridentina ainda campeava na Cúria. Ele morreu, creio que após uma queda de cavalo, no final de abril de 1605. Leão XII chamava-se Aníbale della Genga. Ele nasceu nos Estados Papais em 1760 e foi eleito Papa em 1823, ou seja, já durante a Era das Revoluções. Uma coisa memorável, uma coisa que caracteriza bem o pontificado, a pessoa dele é que ele era muito frágil de saúde, ele era muito débil fisicamente, muito doente, mas acabou que surpreendeu a todos por causa da sua energia, pela sua firmeza. Ele era um homem austero, piedoso, absolutamente avesso às novidades da modernidade. Ele se opôs frontalmente ao espírito revolucionário, ao indiferentismo religioso, se opôs a tudo isso. Na sua primeira encíclica, Ubi Primum, como que prenuncia as condenações de papas futuros, como Gregório XVI e Pio IX, ao liberalismo, ao mundo moderno, enfim. Leão XII foi acusado de indecisão, né? Alguns disseram que ele foi manipulado pelos seus conselheiros, mas por outro lado, na prática, ele se mostrou dotado de grande discernimento em muitas ocasiões. E, por exemplo, ele se reconciliou com o cardeal Consalvi, o grande nome do pontificado de Pio VII, e que pertencia a uma corrente, né, oposta à sua, mas que Consalvi era um homem com muitíssima experiência. Ele foi visitar o cardeal Consalvi no leito de morte e pediu, né, orientações para o cardeal Consalvi. E também uma coisa que demonstra também que Leão XII não foi um títere na mão de outros, como afirmam, é que ele dissolveu a congregação de Estado, né, que existia até então na Santa Sé, que pretendia de algum modo usurpar o poder papal e de fato reassumiu o governo pleno da Igreja. Nas suas relações internacionais, ele se mostrou um papa conciliador. Ele continuou a política das concordatas, iniciada no tempo de Pio VII. Ele reconheceu, ele era o Papa da época da independência dos países latino-americanos, ele reconheceu. Ele também apoiou a emancipação católica inglesa, com a luta dos católicos ingleses pelo reconhecimento de plenos direitos políticos, e se dedicou à restauração cultural, espiritual, reorganizou universidades, restituiu o Colégio Romano aos jesuítas, isso foi importante, a longo prazo não foi tão bom, mas enfim, e reconstruiu, e começou a reconstruir a Basílica de São Paulo, fora dos muros. Ele foi muito difamado pelos liberais, mas sempre foi fiel à missão espiritual da Igreja. Ele morreu em 1829. Leão XIII, o último, aliás, o penúltimo, Papa Leão, foi Papa de 1878 a 1903. Ele chamava-se Gioacchino Pecci e foi o sucessor do Papa Pio IX. O seu pontificado foi muito longo e foi alvo de muitas críticas, tanto da parte de contemporâneos quanto de pósteros. Bom, quanto à doutrina, ele sempre condenou de modo muito categórico os erros da modernidade. A sua primeira encíclica, Inescrutabile Dei Concilio, se não me engano, ela denuncia desde o início os males da Revolução e anuncia o desejo de Leão XIII de recristianizar a sociedade. Durante o pontificado de Leão XIII, a igreja foi muito perseguida. Em muitos países, já sob o controle de governos maçônicos. Na Alemanha, por exemplo, Leão XIII teve que combater a Kulturkampf, né, que é aquela série de medidas anticatólicas promovidas por Bismarck, e conseguiu, né, Leão XIII conseguiu restaurar grande parte das liberdades da igreja após muito tempo de luta diplomática e com o apoio de um importante partido católico que surgiu na Alemanha no final do século XIX, o célebre Zentrum. Já na França, a política dele foi um pouco diferente. Na França, ele tentou conter o avanço do laicismo da República Francesa, fazendo o quê? Promovendo a chamada política do ralliement. O que significava isso? Ele exortava os católicos franceses a aceitarem a república. Ele Ele dissociou a causa católica na França da causa monárquica. Então os católicos eles poderiam, né, tal como o Ralliman reconheceu, os católicos eles poderiam viver bem, digamos assim, na república. Essa foi uma política altamente criticada e que ao cabo de fato fracassou.
Na verdade, ela contribuiu antes para o fortalecimento dos inimigos da igreja, como se veria no pontificado de seu sucessor, São Pio X, com a lei de separação entre igreja e Estado na França em 1905. No plano intelectual, Leão XIII ele é lembrado por ter promovido o renascimento do tomismo, com a encíclica Aeterni Patris. Leão XIII foi um papa intelectual, foi um papa doutor. Ele entendia que a restauração da filosofia escolástica tomista era essencial para combater os erros modernos e utilizou esse fundamento nas suas diversas encíclicas, né, como a Immortale Dei, que é sobre o Estado cristão, a Libertas, que é sobre a verdadeira liberdade contra a liberdade religiosa moderna, a encíclica Arcanum sobre o matrimônio, já muitíssimo atacado àquela altura, e ele enfrentou as ideologias, né? Enfrentou as ideologias, enfrentou o socialismo, enfrentou o comunismo, reafirmou a doutrina social católica na Rerum Novarum. Ele não criou, como se imagina, né? A Rerum Novarum foi um marco de fato, mas ele antes foi uma reafirmação do que uma criação. E Leão XIII também condenou com firmeza a maçonaria, em documentos como a Humanum Generum, né? Humanum Genus, perdão, e incentivou os estudos das escrituras, incentivou o estudo da história da igreja, algo que nos é particularmente caro aqui, né? Tem uma encíclica muito interessante de Leão XIII, dedicada aos historiadores católicos. E no campo espiritual ele fomentou um renascimento da piedade católica. Ele, com uma forte devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ao Santo Rosário, ele foi um papa muito dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, ao Rosário, devoção ao Espírito Santo. Muitas das suas encíclicas são encíclicas devocionais, né? Incentivou práticas religiosas católicas populares e, no final do seu pontificado, ele combateu a heresia americanista. O americanismo, que era uma forma de liberalismo eclesial nos Estados Unidos que tendia a desprezar a tradição e a hierarquia. Ele publicou uma encíclica condenando o americanismo. E Leão XIII também promoveu vigorosamente as missões. Na época dele, o pontificado de Leão XIII é uma época de grande impulso missionário, sobretudo na África e na China. Ele incentivou principalmente a criação de um clero autóctone, né, clero local, né, nas terras de missão. Leão XIII morreu aos 93 anos, em 1903, e foi o último papa, antes de Leão XIV, a ter este tão importante nome, um dos mais importantes nomes papais da história. Ouso dizer que talvez ao lado de Pio, de Inocêncio e de Gregório, o nome Leão talvez seja um dos nomes papais mais importantes em termos de grandes pontífices. Nesses dias, né, a gente falou muito desses assuntos de papado, de conclave e tal, o tempo todo revisitando a história da igreja, porque a igreja é isso, a igreja ela está mergulhada até na tradição, na ideia de tradição, e tradição é história. Tradição é história. E eu tenho certeza que vocês, assistindo esses acontecimentos, vendo o novo Papa, vendo o conclave, vendo como as coisas funcionam, por que é assim, por que o conclave é desse jeito, o que existia antes, enfim, tudo isso despertou em vocês o desejo de conhecer a sua própria igreja. E se conhece a igreja como? Conhecendo a história da igreja. Então eu tenho um convite aqui para vocês. Tudo isso que nós vivemos nesses dias, submersos, né, nas realidades assim mais tradicionais da igreja, que isso não fique somente para quando um papa morre, um papa é eleito. Que isso faça parte da sua vida, que é a história da igreja, que é a memória desses papas, que é a memória dos santos, os grandes acontecimentos da história católica, que tudo isso faça parte da sua vida. Como? Estudando a história da igreja. Não é? Talvez você tenha chegado aqui no meu canal recentemente e talvez você não saiba, mas nós temos uma escola virtual dedicada à história da igreja. Já são mais de 160 aulas, desde o século I até o século XIII, seguiremos até o século XX. Né? E a história dos papas está ali no centro, ela está ali como que na linha condutora da história católica. Temos muitas aulas sobre todos os papas, né? E fica o meu convite aqui. Mergulhe na história da igreja, essa história que pertence a você e essa história da qual você faz parte. Pois bem, quando você viu ali o Papa Leão XIV, talvez tenha se emocionado, rezou por ele, pediu a Deus por ele, para que ele seja dócil às inspirações do Espírito Santo, ali você percebeu-se
parte da história, certo? Parte daquilo que estava acontecendo. Pois bem, aquilo ali é somente a página mais recente, digamos, a última página de um livro com milhares e milhares e milhares de páginas. Então venha conhecer essas páginas anteriores. E, bom, se você se matricular na Escola de História da Igreja até o dia 15 de maio, você receberá gratuitamente este pôster que está aparecendo aqui, com todos os papas, desde São Pedro até o Papa Leão XIV. Um pôster impresso em papel tecido de 64 por 50. Posso estar me confundindo aqui agora, mas é um tamanho bom, com todas com as fotos dos papas, o nome, a numeração e as datas dos seus pontificados. Se você se matricular na Escola de História da Igreja até o dia 15, você receberá gratuitamente, com frete grátis para o Brasil, este pôster. Então fica o meu convite aqui, em primeiro lugar, de entrar na Escola de História da Igreja, mas, sobretudo, né, de participar dessa história. Participar dessa história que é sua. E no mais, peçamos aos grandes papas, não apenas aos leões, mas sobretudo a eles, São Leão I, São Leão II, São Leão III, São Leão IV, São Leão IX, que intercedam pelo seu sucessor, o Papa Leão XIV, e que ele seja dócil às inspirações do Espírito Santo, para conduzir a igreja para onde ela precisa ser conduzida, como eles, ao seu tempo, souberam conduzir.